Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaistadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Vriyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajikacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravista Shila Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos Shirupanu Gauriya Guru Varga, todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma no capítulo 3. Na última aula nós falávamos sobre a diferença entre um Vaishnava e um Brahmana, e que o Vaishnava ele é o ser consciente mais evoluído, né? Então, aqueles que estão espiritualmente inconscientes ou adormecidos são obrigados a permanecerem confinados a uma parte específica, né, e rudimentar das injunções das escrituras, enquanto que aqueles que estão espiritualmente despertos recebem, na verdade, apenas a essência das escrituras como um amigo íntimo. Esses dois grupos de pessoas, eles executam diferentes atividades, mas a meta é diferente, né? Então, independente da literatura ser a mesma para todos, a forma como as pessoas leem e seguem a literatura é diferente, não é verdade? Muito bem. Pessoas que não têm qualificação podem pensar que o comportamento daqueles que estão espiritualmente despertos é oposto ao comportamento das pessoas em geral. Mas, na realidade, a meta fundamental desses diferentes padrões de comportamento é o mesmo. Pelo ponto de vista daqueles que estão espiritualmente despertos, as pessoas em geral, elas são aptas, né, vamos dizer assim, elegíveis a receber instruções apenas acerca do Naimitic Dharma. No entanto, o Naimitic Dharma é, em essência, uma forma incompleta, né, adulterada, impermanente e digna de ser rejeitada. O Naimitic Dharma
não é uma prática espiritual direta. Ao contrário, ela consiste de atividades materiais e temporárias que ah, são seguidas, né, para se alcançar uma prática espiritual pura. Assim, ela é apenas um caminho para se levar a um fim, mas não o fim em si. Os meios nunca são completos, porque a função deles termina quando eles produzem um fim, né? Portanto, ele é apenas uma fase, né, para se alcançar a meta final. Consequentemente, o Naimitic Dharma nunca é completo, nunca está completo. Por exemplo, o canto de um Brahmana no seu Sandhya Vandana, ou as suas outras diferentes tarefas, né, é temporária, né, e sujeita a regras específicas. Essas atividades, elas não então essas atividades elas não derivam de uma inclinação espiritual natural. Se após executar os seus deveres prescritos por um longo tempo, alguém alcançar a associação de um Shuddha Bhakta, né, de um devoto puro, então desenvolverá gosto por Harinama. Nesse momento, o Sandhya Vandana não mais permanecerá como um dever prescrito temporário que está direcionado para benefícios materiais, karma. Harinama, ele é uma prática espiritual completa, enquanto Sandhya Vandana, ou seja, que é cantar mantras nas intercessões do dia, né, e outras práticas, são apenas um meio para se obter uma meta principal, né, e jamais podem ser uma realidade completa. Ou seja, os brahmanas, eles praticam essas orações, esses mantras, 3 vezes ao dia, nas junções do dia. Só que isso não é uma meta para eles após alcançarem a perfeição. Eles vão rejeitar essa prática na medida em que eles alcançarem o objetivo final deles. Enquanto que cantar os santos nomes não é apenas um meio, mas é também um fim, é o objetivo, é a meta. Nós continuaremos cantando os santos nomes mesmo após o estágio de perfeição. Muito bem. O Naimitic Dharma ele é condenável porque a sua meta, na verdade, não, perdão, porque ele mira na verdade, ele tem como meta a verdade, mas ao final ela foi feita para ser abandonada. E ela está misturada também com desejos, né? Não, com resultados indesejáveis. Apenas a realidade espiritual é verdadeiramente benéfica. Embora a diva deva rejeitar ou abolir a matéria e a associação com ela, o materialismo ainda assim é proeminente no Naimitic Dharma. Então é por isso que nós criticamos muito esses brahmanas de casta que ficam presos a esses rituais de adoração de semideuses, dentre outras coisas, que meramente têm o intuito de, vamos dizer, prosperar materialmente, tá? Alcançar planetas celestiais, etc, etc. Tá? Além disso, Naimitic Dharma produz um tipo de abundância de resultados irrelevantes que a diva não pode, vamos dizer assim, se beneficiar, mas apenas se enredar neles, ou seja, se envolver com eles, de modo que eles irão, na verdade, criar outros obstáculos e não um benefício
verdadeiro para elas. Né? Por exemplo, a adoração dos brahmanas de Ishvara é benéfica, mas eles estão aptos a pensar: eu sou um brahmana e outros são inferiores a mim. O resultado desse falso ego é que a sua adoração, né, irá então gerar resultados negativos. Um outro exemplo é que um resultado insignificante da prática óctupla do yoga, do sistema de yoga, é o que? Alcançar poderes místicos, que são inauspiciosos para as divas. Então, as duas companhias inevitáveis de Naimitic Dharma são Mukti e Bhukti. As companheiras, né, inevitáveis de Naimitic Dharma são Mukti e Bhukti, ou seja, a liberação e o desfrute material. Mas a diva deve se salvar dessas garras de Mukti e Bhukti, se ela desejar obter o real objetivo, que é a cultura da realidade espiritual pura, Chid Anushilanam. Consequentemente, Naimitic Dharma encompassa tudo aquilo que vamos dizer assim, execrável para as divas. O Naimitic Dharma, ele é impermanente. Então, por isso, ele não se aplica a todos os momentos e a todas as condições. Por exemplo, as tarefas sacerdotais de um Brahmana, né, as tarefas administrativas e militares de um Kshatriya e outras ocupações circunstanciais são, vamos dizer assim, são trazidas à tona, né, por uma causa específica e, ao mesmo tempo, deixam de existir por outras causas, quando essa causa deixa também de existir. Então, se um Brahmana ele nasce como um Chandala, um comedor de cachorros na próxima vida, a sua ocupação brahmínica não mais será o seu Swadharma, ou seja, né, o seu dever prescrito. Estou utilizando a palavra Swadharma, ou seja, o seu próprio dever, de maneira aqui figurativa. O Naimitic Swadharma da diva, ela muda de acordo com o nascimento, mas o seu Nitya Dharma nunca muda. O verdadeiro Swadharma das divas é Nitya Dharma, enquanto que Naimitic Dharma é impermanente. Então alguém poderia perguntar, qual é o Vaishnava Dharma, ou o que é o Vaishnava Dharma? A resposta é que o Vaishnava Dharma é o Nitya Dharma das divas. Quando o Vaishnava, ou a diva em si, está liberada da matéria, ela nutre Krishna Prema na sua forma espiritual. Antes desse estágio, quando o Vaishnava está ainda materialmente condicionado, né, embora já desperto espiritualmente, ele apenas aceita objetos e a associação que são favoráveis para a sua prática espiritual, e ele rejeita tudo aquilo que é desfavorável. Assim, ele nunca adere cegamente às regras e proibições das Escrituras. Ele aceita as instruções e as proibições dos Shastras, mas quando elas são apenas favoráveis para a sua prática de Hari Bhajan. Quando elas são desfavoráveis, ele as rejeita imediatamente. Um Vaishnava é o verdadeiro amigo do mundo e ele presta e ele concede auspiciosidade para todas as divas do mundo. Agora, eu humildemente submeti, né, ou apresentei o que quer que eu tenha ouvido hoje nesta Assembleia de Vaishnavas. Por favor, me perdoem qualquer falha ou ofensa. Então, tendo assim falado, o Vaishnava Das ofereceu
Sastanga Dandavat Pranama, né, para a Assembleia dos Vaishnavas e se sentou no seu lugar. Nesse meio tempo, o olhar dos Vaishnavas estavam cheios de lágrimas. O olho, perdão, dos Vaishnavas estavam cheios de lágrimas. E eles todos exclamaram em uníssono: muito bem, muito bem. Bênçãos sobre você. Né? E assim, os bosques de Godruma ecoaram, né, essas palavras em resposta. O cantor Brahmana, que havia feito essa pergunta, pôde ver a verdade profunda de muitos dos tópicos apresentados naquela discussão. Algumas dúvidas, no entanto, sobre alguns pontos surgiram, mas uma semente de fé no Vaishnava Dharma foi significantemente nutrida em seu coração. E ele então uniu as mãos e disse: ó grandes almas, eu não sou um Vaishnava, mas eu estou me tornando um Vaishnava por continuamente ouvir Harikatha. Se vocês bondosamente me instruírem, todas as minhas dúvidas serão removidas. Então Sri Premadasa Paramahansa Babaji Mahashaya disse bondosamente: de tempos em tempos você pode se associar com Sriman Vaishnava Dasa. Ele é um erudito versado em todos os Shastras. Anteriormente ele viveu em Varanasi, onde aceitou sannyasa após estudar o Vedanta Shastra profundamente. Shri Krishna Chaitanya, que é o mais querido Senhor de todos os corações, manifestou ou demonstrou ilimitada misericórdia e o atraiu aqui para Srinavadvipa. Agora, ele está totalmente versado em todas as verdades da filosofia Vaishnava e ele então desenvolveu um profundo amor por Harinama. O homem que havia feito a pergunta chamava-se Sri Kalidasa Lahiri. Ao ouvir as palavras de Babaji Mahashaya, ele aceitou Vaishnava Dasa dentro do seu coração como seu guru. E ele pensou: Vaishnava Dasa nasceu numa família brahmana e aceitou o ashram de sannyasa. Então ele é, vamos dizer assim, ideal para instruir outro brahmana. Além disso, eu testemunhei a sua extraordinária erudição, né, nas verdades Vaishnavas. Eu posso aprender muito sobre o Vaishnava Dharma com ele. Pensando assim, Lahiri Mahashaya ofereceu Dandavat Pranam aos pés de lótus de Vaishnava Dasa e disse: ó grande alma, por favor, conceda-me a sua misericórdia. Vaishnava Dasa ofereceu Dandavat Pranam a ele em retorno e respondeu: se você conceder-me sua misericórdia, eu serei muito bem sucedido. E assim, conforme a noite foi chegando, todos retornaram às suas respectivas residências. A casa de Lahiri Mahashaya era num bosque escondido, né, numa área do vilarejo. No centro do Kunja tinha uma trepadeira de Madhavi e também uma plataforma elevada para Tulasi. Haviam 2 quartos ali, em ambos os lados do Kunja. O pátio estava cercado por plantas chamadas Chita, e a sua beleza era assim, expandida por muitas árvores como Bel, Neem, né, e outras que dão frutos e flores. O dono daquele bosque era Madhavadasa Babaji. Primeiramente, Madhavadasa Babaji foi um homem de virtudes impecáveis, mas a associação imoral com uma mulher manchou o seu caráter Vaishnava. E
estava prejudicando a sua prática de bhajana. Ele estava muito pobre, né, e mal conseguia pagar as suas contas, mesmo mendigando em diversos lugares e também alugando esse quarto extra onde Lahiri Mahashoy vivia. Naquela noite, o sono de Lahiri Mahashoy foi quebrado, né, à meia-noite. E ele então começou a contemplar o significado essencial, né, do que Vaishnava Babaji Maharaj, ou Vaishnava Dasa Babaji, perdão, explicou quando ele ouviu um som do lado de fora. Quando ele saiu do quarto, ele viu que Madhava Dasa Babaji estava de pé no pátio, falando com uma mulher. E a mulher desapareceu assim que viu Lahiri Mahashoy, enquanto Madhava Dasa ficou ali paralisado e muito envergonhado diante dele. Então Lahiri Mahashoy perguntou: Babaji, do que se trata? O que houve? Ele falou: é o meu terrível destino, respondeu Madhava Dasa com lágrimas nos olhos. O que mais eu poderia dizer? Pensando hoje no que eu fui no passado e o que eu me tornei, Paramahansa Babaji Mahashoy tinha muita fé em mim. Agora ele tem vergonha. Agora eu tenho vergonha de estar diante dele. Por favor, diga-me claramente, né, para que eu possa entender. Então respondeu Lahiri Mahashoy, né? Me diga, né, me explique melhor essa história. Então Madhava Dasa respondeu: a mulher que você acabou de ver, ela era a minha esposa quando eu era um grihasta, chefe de família. Logo após eu ter aceito a ordem renunciada de Babaji, ela foi para Shripata Shantipur, onde ela então construiu uma pequena cabana e começou a residir ali às margens do rio Ganges. Depois que muitos dias se passaram, eu fui até Shripata Shantipur. Né? Shantipur é uma outra cidade, a cidade onde apareceu, onde vivia, perdão, Advaita Acharya. Né? E eu a vi lá e perguntei-lhe: por que você deixou, né, o seu dever de grihasta? Né? E ela respondeu: eu já não me importo mais com a vida familiar, né? Do momento em que eu fui privada do serviço aos seus pés. Então, eu aqui passei a residir neste local sagrado, né? E eu posso simplesmente manter a minha vida mendigando. Então eu retornei para Godruma, sem dizer uma palavra para ela. Após algum tempo, ela também veio para Godruma e passou a residir ali dentro de um curral. Não, perdão, dentro de um curral não, na casa de um vaqueiro. E eu passei a vê-la, né, todos os dias, né, com frequência. E quanto mais eu tentava evitá-la, mais próximo ela me atraía. Agora ela vive num ashram que foi construído aqui e ela está tentando me arruinar, vindo aqui tarde da noite. A minha má reputação já se espalhou por toda parte e a minha prática de bhajana já se deteriorou, né, completamente pela associação com ela. Eu sou uma desgraça na família de servos de Shri Krishna Chaitanya. Eu sou a única pessoa, desde do tempo de Chota Haridasa, quando ele foi punido por Chaitanya Mahaprabhu, que também agora merece uma punição. Por conta da sua compaixão, os babajis de Sri Godruma ainda não me puniram, mas eles tampouco têm fé em mim. Quando Lahiri Mahashoy ouviu essas palavras, ele disse: Madhava Dasa Babaji, por favor, tenha cuidado, e retorne. E assim ele retornou para o seu quarto.
Babaji então foi e se sentou na sua cadeira. Lahiri Mahashoy não conseguiu dormir. Por várias vezes aquele pensamento voltava. E ele pensou, Madhavadasa Babaji caiu ao entrar novamente na vida familiar, mesmo após tendo renunciado formalmente. Isso é inapropriado. É inapropriado para mim permanecer aqui, nesse local. Mesmo que ele não me leve a uma má associação, isso certamente irá manchar a minha reputação, porque os Vaishnavas puros não mais me instruirão, né, de maneira confidencial. Então, bem cedo pela manhã, ele foi para o Pradyumna Kunja para falar com o Sri Vaishnava Dasa, né, com grande respeito, e perguntou-lhe acerca de um local para permanecer ali no Kunja. Quando o Vaishnava Dasa informou para Mahansa Babaji dessa notícia, né, Babaji então deu instruções de que ele então de que fosse lhe dado um local para permanecer num kutir ali próximo do Kunja. Então, desse dia em diante, Lahiri Mahashoy passou a viver naquele kutir, naquela cabana, e então fez um arranjo para receber prachada da casa de uns brahmanas que viviam ali, de um brahmana que vivia ali perto. Então aqui termina o terceiro capítulo do Jaiva Dharma. Vamos então para o quarto capítulo. Vaishnava Dharma é Nitya Dharma. O Kutira de Lahiri Mahashoy era adjacente ao de Vaishnava Dasa. Algumas mangueiras e jaqueiras estavam ali próximas, e toda a área estava adornada com plantas de betel. No pátio havia uma grande plataforma circular que estava ali por muitos anos, desde o tempo de Pradyumna Brahmachari. Os Vaishnavas então chamavam aquele local de o terraço de Surabi, e eles costumavam circular e oferecer Dandavat Pranam com fé àquele local. Então, a noite havia caído. Sri Vaishnava Dasa estava sentado na sua cabana, no seu abrigo, numa esteira de folhas, cantando Harinama. E a lua estava minguante e gradualmente a noite ficou então totalmente tomada pela escuridão. Uma pequena lamparina estava, vamos dizer, cintilando no Kutira de Lahiri Mahashoy. E pela luz, ele de repente notou o que parecia ser uma cobra à sua porta. Ele rapidamente aproximou a lamparina, né, e pegou um pedaço de pau para matar a cobra. Mas ela já havia fugido. Então ele disse, tome cuidado. Ele disse ao Vaishnava Dasa, tome cuidado. Uma cobra talvez tenha acabado de entrar no seu kutira. Então Vaishnava Dasa respondeu, Lahiri Mahashoy, por que você está tão preocupado com essa cobra? Venha e sente-se aqui, dentro do meu kutira comigo, e não tenha medo. Lahiri Mahashoy então entrou no kutira de Vaishnava Dasa e se sentou na esteira de folhas. Mas ainda assim, ele estava se sentindo um pouco ansioso, né, sobre aquela cobra. E ele disse, ó grande alma, a nossa Shantipur é boa, né, nesse respeito, porque
Porque ninguém aqui tem medo de cobras, escorpiões e outras criaturas. Em Nadia, sempre há um medo das cobras. E é muito difícil, especificamente para vamos dizer assim, uma pessoa como você, refinada, né, viver numa floresta como a de Godruma. Então imaginem vocês, quantos perigos os Vaishnavas não viviam ali vivendo dentro de uma floresta, literalmente floresta, vendo com todos os animais, com insetos, né, e fazendo o bhajana deles. Então era uma vida extremamente assim, austera, difícil, né, com muitas limitações, com muitos perigos ao redor. E a única coisa que os Vaishnavas tinham para fazer era cantar os santos nomes. Né, basicamente isso. Né? Cozinhava-se algumas coisas rapidamente, né? Cantava-se Harinama durante o dia todo, à noite se encontrava com os Vaishnavas, ouvia Harikatha, né? E assim era a vida dos Vaishnavas dedicados. Então Sri Vaishnava Dasa Babaji explicou: Lahiri Mahashaya, não faz sentido você agitar a sua mente por conta dessas coisas. Você deve ter ouvido a história de Maharaj Parikshit no Srimad Bhagavatam. Ele abandonou todos os medos, né, sobre a sua iminente morte pela picada da cobra. E com o seu coração tranquilo, ele simplesmente bebeu o néctar do Harikatha da boca de Sri Shukadeva. E assim ele então saboreou, né, a bem-aventurança transcendental e suprema. Uma cobra jamais pode picar o Chitta Deha. A única cobra que pode ferir o nosso corpo espiritual é a cobra da separação dos tópicos de Sri Hari. O corpo material não é eterno. E certamente teremos que abandoná-lo um dia. E à medida em que o nosso corpo, à medida em que consideramos o nosso corpo, nós devemos apenas executar o nosso karma para mantê-lo, né, de acordo com o que é necessário. Nada além disso. Quando o corpo colapsar pelo desejo de Krishna, você não poderá se salvar, nem mesmo com todos os seus esforços. Mas até que esse momento ocorra, até que esse dia chegue, né, uma cobra não pode causar dano a ninguém, mesmo que você esteja dormindo próximo dela. Portanto, você não pode se apresentar como um Vaishnava até que você tenha perdido o medo da cobra e de qualquer outra coisa parecida. Se a mente estiver agitada por tais medos, como você poderá se fixar nos pés de lótus de Sri Hari? Então, devemos certamente deixar de termos medo de cobras e tentar matá-las, né, por isso. Lahiri Mahashaya disse com fé: como resultado de ouvir as suas palavras, que são assim, próprias de um sadhu, o meu coração ficou livre de todos os tipos de medos. Agora eu compreendi que podemos obter o benefício mais elevado apenas quando o nosso coração se tornar elevado. Muitas grandes almas estão ocupadas na adoração de Bhagavan, vivem em montanhas nas cavernas. E eles nunca têm medo de animais selvagens que vivem ali. Ao contrário, né? Eles, na verdade, têm medo da associação com pessoas materialistas. E por isso eles abandonaram a associação de outros seres humanos. E eles vivem entre os animais selvagens. Então, Babaji Maharaj disse: quando Bhakti Devi, a deusa da devoção,
aparece no coração de alguém, aquele coração automaticamente se torna elevado. E ele então se torna querido para todas as divas ao redor. Todos, devotos e não devotos, sentem afeto por aquele Vaishnava. E é por isso que todo ser humano deve se tornar um Vaishnava. Isso é muito bonito, né? Na verdade, quando um Vaishnava ele é puro, né, automaticamente ele atrai a simpatia de todos, inclusive de animais, animais selvagens, animais peçonhentos. E ele pode viver nesse mundo sem nenhum inimigo. Isso é muito, muito importante. Então, assim que Lahiri Mahashoya ouviu essas palavras, ele disse: você despertou a fé em mim sobre o Nitya Dharma. Perdão, você despertou a fé no Nitya Dharma em mim. E parece que quanto mais eu me aproximo de uma conexão entre o Nitya Dharma e o Vaishnava Dharma, não, perdão, me parece que existe uma conexão profunda entre Nitya Dharma e Vaishnava Dharma, mas eu ainda não fui capaz de entender como elas são idênticas. Porque antes, né, o Vaishnava Dasa havia explicado que Nitya Dharma significa Vaishnava Dharma. Então agora o Lahiri Mahashoya está trazendo essa reflexão do que ele ouviu para Vaishnava Dasa e disse: olha, eu estou entendendo as semelhanças, né, do Nitya Dharma e do Vaishnava Dharma, mas ainda não consegui entender por que elas seriam idênticas, né? Então Vaishnava Dasa respondeu: nesse mundo existem dois diferentes tipos de dharmas que recebem o nome de Vaishnava Dharma. O primeiro é puro e o segundo é adulterado, Vidha. Um é Shuddha Vaishnava Dharma puro, o outro é Vidha Vaishnava Dharma. A palavra vida significa impuro, tá? O adulterado. Embora Shuddha Vaishnava Dharma seja um em princípio, ele tem 4 divisões de acordo com rasa, ou o gosto por servir Bhagavan de acordo com um humor, né, um humor de afeto específico. Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Na realidade, o Shuddha Vaishnava Dharma é apenas um, não é 2 nem 3. E ele é conhecido como Nitya Dharma ou Paradharma, o Dharma Supremo. No Shruti Shastra Mundaka Upanishad 1.1.3 encontramos o seguinte verso: Yad Vigyate Sarvam Idam Vigyatam Bhavati. Tudo se torna conhecido quando alguém entende a verdade suprema claramente. Essa declaração pertence ao Shuddha Vaishnava Dharma. E a explicação completa disso será gradualmente revelada a você. Existem 2 tipos de Vaishnava Dharmas adulterados, ou vida. Um é adulterado com karma, karma vida, e o outro com jnana, jnana vida. Então, jnana vida Vaishnava Dharma, karma vida Vaishnava Dharma. Todas as práticas que os brahmanas ortodoxos, chamados de smartas, né, são os ortodoxos, mantêm como Vaishnava Dharma, são na verdade um Vaishnava Dharma adulterado ou impuro pelo karma. Esse tipo de Vaishnava Dharma inclui a iniciação num mantra Vaishnava, mas Vishnu, que é o todo-penetrante Senhor do Universo, ele é apenas tratado como uma parte constituinte do processo do karma. Vishnu é, na verdade, o superintendente de todos os devatas, mas neste sistema ele é considerado como sendo apenas um aspecto do karma e sujeito às suas leis. Em outras palavras, a concepção é que o karma não está subordinado ao arbítrio de Vishnu.
mas sim que Vishnu está subordinado ao arbítrio do karma. Então os Smarta Brahmanas acham que apesar de Vishnu ser o Ishvara, ainda assim ele é uma variante, né, ou seja, está subjugado às leis do karma. Né? De acordo com essa teoria, está sujeito, né, perdão, às leis do karma. De acordo com essa teoria, todas as variedades de adoração e de prática espiritual, como por exemplo o Upasana, Bhajana e Sadhana, são meramente partes de um karma. Por quê? Não existe verdade mais elevada do que o próprio karma. Esse tipo de Vaishnava Dharma foi professado pelos antigos filósofos Mimamsaka e prevaleceram durante um longo tempo. Muitas pessoas na Índia que aderem a essa doutrina sentem-se orgulhosos em serem chamados de Vaishnavas, mas não se importam em aceitar Vaishnavas puros, né, como Vaishnavas. E isso é um grande infortúnio. Um Dharma Vaishnava inadulterado com Jnana é também muito propagado na Índia. E nós vamos, então, dar sequência na leitura desse Vaishnava Dharma misturado com Jnana na próxima aula. Tá bom? Um excelente dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.